Pronto. Pode Tem gente... começar. Isso. Zé, não sei se você quer começar com o protocolo ou se você deixa que eu quebre o protocolo e comece agradecendo. Não sei o que você prefere. Eu adoraria quebrar o protocolo e dar a palavra a você, para você começar agradecendo, daí eu retomo, daí eu falo tudo que eu tenho que falar, não sei o que, tanana, e daí começamos a palestra. Pode ser? Excelente, excelente. Eu gosto desses desafios porque é assim, qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Então, hoje eu vim fazer alguns desafios. Eu sou uma pessoa que falo rápido, adoro PowerPoints, e hoje eu resolvi fazer diferente. Vai ter o PowerPoint porque precisa, só 2 slides para vocês, mas eu vou tentar fazer o máximo da apresentação sem o PowerPoint num bate-papo. Queria agradecer, em primeiro lugar, a iniciativa da Auge. A Auge Mediação, Ana Isolde, Zé Mangini e Cross, por esses 3, sintam-se todos os membros da Auge. A Patrícia também me ajudou muito na organização desse evento, Patrícia Foco. E é um prazer poder falar para um público tão qualificado, falar para grandes negociadoras e grandes negociadores sobre negociação, né? Então, acho que é um projeto que a Auge abraçou com várias pessoas. Hoje vocês têm um pedágio a pagar. Talvez o menos brilhante de todas as pessoas vai hoje falar para vocês, mas vocês já tiveram nomes melhores na estreia e vão ter nomes melhores depois. Então, aguentem que vai valer a pena. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Palermo Simões. Uso mais o nome Alexandre Simões hoje comercialmente, apesar de que lá no meu colégio antigo muita gente me chamava de Palermo, né? Meu vislumbre com a negociação veio graças a uma matéria do professor Luiz Olavo Batista, na especialização na USP. Ele trouxe uma matéria que chamava Técnicas de Negociação para Advogados, isso no ano de 1989, e eu fiquei admirado por tudo que ele trouxe, porque em vez da gente discutir coisas muito teóricas, como era de costume na USP, a gente discutia como se cobrava o honorário de cliente, como é que recebia o cliente na sala de recepção do escritório, como é que fazia a transição da sala de recepção para a sala de reunião, o que servia, o que não servia, ou seja, eram conselhos bem práticos de como tratar uma pessoa, de como interagir com um ser humano para negociar o quê? A confiança que essa pessoa teria que ter na gente para a gente poder advogar para ela, né? Então, contratar os honorários e contratar a causa, né? Depois dessas maravilhosas aulas, 31 anos depois, uma colega minha de curso, que o Eduardo Vidal conhece bastante, que é a Alessandra Nascimento, também escreveu Técnicas de Negociação para Advogados, quer dizer, ela foi mais além nessa matéria maravilhosa que o professor Luiz Olavo pegou em Michigan e que a Alessandra Nascimento bebeu de várias fontes, mas principalmente do POM em Harvard, né? Então, do programa de negociação, né? Então, vejo aqui muitas caras de muitos amigos, muitos parceiros de negociação, muitas pessoas que eu admiro e que fazem parte. Eu vim aqui para fazer o seguinte, eu vim dar 22 dicas de negociação. Então, é óbvio que muitas dessas dicas eu vou passar muito rápido. E as outras mais rápido ainda, porque são 22 dicas para talvez 40 minutos aí e sobrar um tempo para a gente discutir, bater. Dessas 22 dicas, se a turma for bem interessada, eu preparei uma 23ª dica bônus. Só se o grupo merecer, eu dou a 23ª, senão eu paro com as minhas 22 dicas e guardo para mim a 23ª. Eu espero sinceramente que dessas 2 dúzias de dicas, umas 2 ou 3 ou mais, sirvam para vocês, porque a decisão vai ser se vocês querem utilizá-las ou não. Essa decisão é inteiramente de vocês. Então, para que isso não pareça que são dicas minhas, eu preciso dar os créditos de toda essa pesquisa. Então, antes de ir para as dicas, eu gostaria de dar um agradecimento também, além, né, do professor Luiz Olavo, da Alessandra e muitos de vocês que me ajudaram a pensar a negociação, gostaria de agradecer o professor Deepak Malhotra, que ele tem muito a ver com essas 22 dicas, ele também fala dessas 22 dicas. Algumas dessas dicas vão bater no antropólogo William Ury. Quem não conhece o Deepak Malhotra, ele é um professor da Harvard Business School, muito ativo, ele é considerado hoje um dos expoentes de Harvard, né? E ele faz negociações de todo tipo. Notadamente, o último livro dele, ele mostra como que ele aproximou médicos de pacientes para um melhor diálogo nas questões de saúde nos Estados Unidos, que é o Negotiating the Impossible, que foi recentemente, esse ano, traduzido para o português. Então, esse livro está disponível em português também para quem quiser. William Ury, e agradecer a cada um de vocês, porque na minha vida tem um pouquinho de cada um de vocês na negociação, né?
E a gente vai fazer um paralelo, quando possível, onde essas dicas de negociação, elas encaixam com a mediação, porque muitos de vocês aqui também conhecem a mediação, então a gente vai fazer um paralelo rápido entre essas dicas e isso. Então eu vou passar 2 slides, depois vou parar e depois volto no final com as 22 dicas escritas. Então, assim, quem quiser anotar, anota, mas quem quiser aguardar no final, em 2 slides vão estar organizadas todas as dicas para bater foto da tela, para ficar com vocês, e eu vou mandar o PowerPoint para a Patrícia Foco e para a Ana Luísa Isolde. Então, quem quiser depois, peça na Auge, que a gente vai mandar, são só 4 slides, tá bom? Então, sem mais delongas, deixa eu ver se eu faço a divisão certinha. O curso chama, né, o que está sendo colocado aqui, Advocacia Negocial e Conflitos Empresariais. E a minha provocação para hoje com vocês é: negociar para quê? Para que a gente negocia? Me parece que a gente negocia para chegar em alguma coisa que seja traduzido satisfatoriamente como um sucesso. A gente negocia para ter sucesso em alguma coisa, sucesso em alguma empreitada, sucesso em alguma ideia, para conseguir alguma coisa que depende mais do que apenas a decisão ou algo que a gente possa ou não fazer, depende de alguém, né? Então a gente vai negociar com esse alguém também, tá? Protocolarmente, essa apresentação é específica para a Auge e é utilizada no webinar de hoje, e para quem estiver aqui, será um prazer compartilhar com vocês, tá? Essa é a fotinho do Alexandre com cara acadêmica, né, que cometeram essa loucura, me deixaram dar aula em algumas escolas, mas os alunos parece que não estão tão tristes assim com isso. Espero um dia merecer chegar à sombra de nomes como os que eu citei, né, como o professor Luiz Olavo Batista, por exemplo. Então, gente, eu vim trazer 23 dicas de negociação, e sem nenhuma brincadeira, né, 22 eu vou dar e 23 vai ser um bônus se vocês merecerem, né? Essas 23 dicas de negociação, sem querer ofender ninguém em religião, eu me espelhei em algo, né? Eu lembrei exatamente de Moisés, levando um povo que estava cativo no Egito para a Terra Prometida, aquilo estava um pouco bagunçado, ele sobe ao monte, fala com o Senhor e volta com as tábuas. E nessas tábuas ele vem com os 10 mandamentos. Então, um pouco, não me comparando com Moisés, venho trazer 23 dicas de negociação em 2 tábuas um pouquinho maior. O que servir para vocês, vocês usam, o que não servir, vocês podem me criticar com toda a razão, que humildemente aceitarei as críticas. Então, paro de compartilhar aqui, vamos falar delas, e no final vão ter 2 slides só com essas dicas, né? 12 numa e 10 na outra, e se houver um merecimento, o bônus, né? A dica bônus. Então, gente, o que é ou que não é negociação? Dinheiro, reais, centavos, termos de negócio, emoções, salvar ou não salvar vidas, ou conseguir um cessar-fogo, não, nada disso é negociação. Parece que é, mas isso não é negociação. Negociação é tudo isso, mas por um motivo, e um motivo que é importante. Negociação é sobre interação humana. É como engajamos com as pessoas, né, de maneira a alcançar melhores entendimentos e melhores acordos. No final do dia, é isso que a gente quer com a negociação. Então, arrisco essa definição de negociação, não sei se simples demais, né, mas para dizer, a gente pensa demais na substância, quando, na verdade, fazendo uma homenagem à querida Ana Isolde, que me fez sempre pensar dessa maneira, vamos pensar a negociação como um processo, né? Então, a substância tem lugar, mas primeiro a gente precisa estabilizar esse processo para depois começar a tratar de substância. Então, essas dicas de hoje, eu imagino vocês como se eu tivesse a oportunidade de estar com vocês num campo de golfe e dar uma dica para como é que está o swing de vocês, que taco vocês estão usando, se o campo de golfe eu estou mais acostumado. É claro que você vai aperfeiçoar tudo isso que pode fazendo, se você quiser fazer ou não, tá? Se 2 ou 3 dessas dicas servirem, ao final, eu já fico deveras satisfeito, tá? Então, como tudo é muito rápido, vamos à primeira. Primeira dica. Você vai negociar qualquer coisa, prepare uma reunião estratégica com você, e aí eu vou fazer o contrário do que o Masterchef, o chefe Fogaça diz. Mais é mais. Numa reunião estratégica, quanto mais pessoas você puser na sala, melhor. Num escritório de advocacia, é importante a opinião do estagiário,
do sócio, da outra pessoa que às vezes não tem nada a ver com o assunto que vai ser negociado. Numa empresa, não é só o líder, é toda a equipe. E aí é importante que essas pessoas venham para pensar nessa negociação, preparar estrategicamente. O que você pode organizar numa reunião estratégica? Você pode organizar o que você sabe, o que só o teu lado sabe. E começar a pensar ou imaginar o que o outro lado poderá querer fazer, contrapor. Então, você vai se preparar também para esse outro lado, que você pode, se tiver uma estratégia flexível, acertar, porque você pode criar um plano realista, um plano pessimista, um plano otimista, e algum desses cenários vai chegar perto do que vai ocorrer na prática, porque você só vai saber o que vai acontecer quando o outro lado entrar em cena, né? Mas se você não se prepara, você fica dependente apenas e tão somente da intuição. Alguns de nós são altamente intuitivos, mas eu acho que a intuição não é regra, a intuição é exceção. Também gostaria de pontuar aqui, nessa primeira dica, que, né, tem aquele ditado maravilhoso: se você não se prepara, você se prepara para falhar, né? Se você falha em se preparar, está se preparando para falhar. É que a dedução, ela é ótima em várias ciências, ela nos ajuda, mas na negociação é um péssimo amigo, é um inimigo. Não deduza nada. Vamos com calma, tá? Então prepara, coloca o que você quer. Então, nessa reunião, o que você vai colocar? Eu vou levar para o outro lado fortes argumentos, 4, 5, 6, bastantes argumentos para mostrar para eles o que eu quero e por que eles devem me atender. É isso que é o motivo para começar uma reunião estratégica, tá? Quais são os melhores argumentos que eu tenho para chegar num outro lado, explicar o que eu quero, o que eu preciso, o que eu necessito e por que eles vão me dar, vão me atender ou não vão me atender naquilo, tá? Dica número 2, nós estamos na reunião estratégica. Grave erro que se comete nessas reuniões. O líder geralmente premia ou tenta premiar quem traz a resposta certa. Está errado. Você não tem que premiar quem te traz a resposta certa numa reunião estratégica. Você tem que premiar quem te traz os melhores argumentos. Quando a gente tem uma reunião de empresa ou uma reunião de departamento, quando um chefe fala, é incrível. Está todo mundo olhando para ele, concordando e morrendo de medo de dar a sua opinião, porque você tem medo de ser punido se não for um bom argumento. E, na verdade, o brainstorming, o toró de palpites, só existe se a gente der liberdade. Então, um grande líder é aquele que incentiva as pessoas a trazerem bons argumentos. E aí, na mistura daquele pensamento coletivo, podem nascer sozinhos ou de forma híbrida, misturando pensamentos de um com os de outros, os melhores argumentos que você vai levar para o outro lado. Tá? Então, premie quem lhe trouxer bons argumentos. Não premie quem... A gente tem um erro de achar assim, eu faço a reunião para alguém me dar a grande ideia, né? Me dá tudo pronto. Não, ele vai te ajudar a pensar nos argumentos. E cada um vai pensar do seu ponto de vista e da sua perspectiva. Por isso que mais gente é melhor. Dica número 3. O que acontece se a gente chegar no no deal, se não tiver acordo? Então, você tem que pensar isso antes disso acontecer, né? Que é o seu walk-away point, que é o limite da sua zopa, que é a sua BATNA. Quer dizer, se der tudo errado, o que eu vou fazer? E por que a gente pensa no não acordo? Não tem que ser uma obsessão. Dizem muitos autores que quem fica muito obsessivo pensando no que não vai dar certo, costuma não conseguir bons resultados na reunião. Então, assim, você precisa saber por uma questão de realidade. Exatamente para poder chegar na mesa de negociação e explicar para o outro lado o que é que você acrescenta de valor para eles. Porque você vai pensar, se eu ficar sem esse negócio, como é que o meu lado fica? E se não sair esse acordo, no deal, como é que o outro lado fica? E aí você vai ter que chegar lá e explicar para ele qual é o valor que você tem nessa mesa de negociação. Por que você é importante para ele não sair da mesa, né? Então, e quando a gente fala de BATNA e quando a gente fala de ZOPA, são elementos dinâmicos. À medida em que você vai recebendo e confiando em informações que o outro lado te fornece, você pode ajustar a sua ZOPA ou a sua BATNA. Então, tranquilo, na sua reunião de estratégica você pensou, imaginou, mas não é algo rígido, é algo flexível. À medida que você tem mais informações, coisas que você... eu falei, não suponha, mas na hora que você confirma que aquelas suposições estão erradas, você ajusta isso aí também, tá?
Ahn, Então, se prepara para isso. O que vai acontecer se você ou o outro lado não chegarem a um acordo? Você tem que pensar bastante nisso antes de começar a negociação. E aí a regra número 4, eu já tinha feito um spoiler. Negocie primeiro o processo. E depois, bem depois, você vai negociar a substância. Ou seja, se você não negocia o processo, você vai cometer alguns erros que podem ser de grande punição para você mesmo. Por exemplo, quando você desenha o processo, e aí a gente começa a aproximar a negociação da mediação, né? Mediação é processo. Aquele que começa a sugerir e consegue moldar junto com outro processo, em certa medida ele está controlando o processo. Então, a primeira vantagem de você negociar o processo é tentar obter o controle, ou ceder ao controle do outro se o processo que o outro está te propondo, melhor desenhado que o seu, mais benéfico para você mesmo do que o seu, se for o adequado, for o que você goste. Então, negocie o processo. Por exemplo, você passou o tempo negociando com a parte. E aí, quando você chegou no final, fez suas concessões, achou que ele ia dar o sim ou não, ele falou: bom, legal a sua proposta, mas eu tenho que consultar meu conselho. Aí você fala: o quê? Nós estamos negociando há 6 meses e agora você diz que tem que consultar um conselho deliberativo, uma assembleia geral para dizer se vai aceitar ou não vai aceitar? Por quê? Porque você não fez as perguntas corretas de processo no começo da negociação. Então, as perguntas corretas são: num negócio desse tipo, quanto tempo sua empresa costuma levar? Quais são as pessoas que precisam ser acionadas? Quais os níveis de hierarquia que precisam ser chamados para decidir sobre esse assunto? Ou seja, se você conhecer o processo antes de entrar, quantos dinheiros, quanto prazo, quantas substâncias você vai querer negociar, melhor, porque o combinado nunca é caro. Então, você entendendo o processo, você começa a dizer se você vai apresentar questões racionais, se você vai mostrar os seus motivos, suas justificativas para cada coisa que você colocar. Então, o processo é mais importante do que a substância, ele deve vir na frente, tá? E perguntar assim também, por outro lado, que depois que ele explicou como é que o processo na empresa dele ou no escritório dele se desenvolve, faça uma pergunta do tipo: quais são os fatores que poderiam acelerar esse processo? Ou quais são os fatores que poderiam atrasar esse processo? Para você saber como é que o sistema de tempo vai funcionar contra ou não, a favor ou contra você, tá? O que pode atrasar? Então, assim, uma pandemia pode atrasar o processo de muita gente, né? Olha, meu diretor está de viagem, nós estamos decidindo incorporar o escritório de São Paulo com o escritório do Caribe, e aí não sabemos aonde quem, ou se é nós, o México, quem que vai mandar em toda a América Latina. Tudo isso você precisa saber antes, porque senão você negocia, 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 chega no final das suas concessões e o outro lado ainda tem uma escala de aprovações. Na mediação, é a pergunta que a Ana Luísa Isolde sempre faz: vocês têm autoridade para firmar um acordo? Não precisa consultar mais ninguém? Em Singapura, os meus amigos lá me ensinaram, eles não começam a reunião sem dizer: os decision makers estão na sala, não preciso consultar mais ninguém. Se precisar fazer um acordo hoje, temos aqui todo mundo que precisa ser consultado, porque senão pode parecer um pouquinho de perda de tempo ou um desbalanceamento entre as partes, porque uma vai fazer concessões finais, definitivas, e a outra vai fazer como se fosse um memorando de entendimentos. Não, a gente pega tudo isso aqui e vamos aprovar. Se aprovar, vincula. Se não aprovar, não vincula, tá? Dica número 5, normalize o processo. Então, não é só definir. Nessa normalização, a gente vai lidar com itens como ansiedade. Me disseram que uma boa abertura de mediador é aquele mediador ou mediadora que chega na primeira reunião e diz assim para as partes: olha, vocês estão se odiando agora, certo? Porque vocês querem coisas diferentes um do outro. Daqui a umas 2 semanas, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Vocês vão se odiar ainda mais. Por quê? Porque nesse começo da mediação, aí o mediador me explica, mas ele alertou. As partes vão elevar a temperatura, elas vão soltar mais o emocional, elas vão ventilar. Se o mediador e a mediadora não falam que a mediação é um processo que, para melhorar, precisa piorar, ou seja, ele está aqui, a gente quer chegar aqui, mas ele vai fazer que nem uma montanha-russa, não é uma linha reta de melhoria. Então, se você não alerta as partes que isso vai ocorrer, elas vão se frustrar, elas vão falar: poxa, essa mediação não está servindo para nada. Agora, quando o mediador fala que para melhorar, primeiro vai piorar, as partes antevêm, é como se você desse um roadmap, fala: não, está certo, ele falou isso e está acontecendo isso, ou ela falou isso e está acontecendo isso.
Então, isso é que a gente fala de normalizar o processo. Antecipe as ansiedades, porque o mediador, quando ele começa a fazer progresso, ele mostra para as partes, ele fala para as partes, viram, vocês passaram por um processo que teve uma etapa dura, mas agora não falta mais água, a gente já passou o deserto, já estamos vendo a árvore, já estamos vendo sombra. Então, a gente pode sentar um pouquinho na sombra e aproveitar da nova paisagem que a gente atingiu, que a gente chegou, ou que a gente construiu, né? Normalizado o processo, lembra, na sua reunião estratégica, você preparou quais são as perguntas que você vai fazer. Deepak Malhotra, ele fala o seguinte, faz essa bendita lista de perguntas, faça. E na hora que você tiver feito a sua lista de perguntas, acrescente no mínimo mais 10. Depois que você se deu por satisfeito, ponha mais 10 perguntas na sua lista, tá? Então, estas perguntas são as perguntas que você quer fazer do outro lado para explorar as informações que você não tem, para testar algumas hipóteses que você tem para saber se você está certo ou não, tá? Então, é a sua lista de perguntas. Então, prepare a sua lista de perguntas, tá? E adicione mais 10. Depois vai chegar um momento que já não é mais na reunião de preparação, é na negociação, você vai ter que fazer essas perguntas. Então, essa lista não é só para ficar ilustrativa, guardada, é para utilizar. Só que na negociação, você não precisa pegar a tua lista e fazer todas. Você vai fazer as perguntas certas, apropriadas. E o que são perguntas certas ou apropriadas? Ora, tem uma explicação americana que diz o seguinte, você tem que fazer 5 perguntas com W e uma com H. What, when, why, who, where, né? E o how. E aí você tem que pegar esse bolo de 5 Ws e um H e fazer how many times you want, tantas vezes você quiser. Então, não seja econômico. Pergunte. Se eu tivesse que dar uma dica só para vocês, aproveite uma reunião de negociação para fazer muitas perguntas. Muitas perguntas. E me parece, não sei, aí a gente vai poder debater, que a maioria de nós está setado, tem um mindset, tem uma forma de pensar para o quê, né? O what. E uma das perguntas mais importantes geralmente não é o quê, é o porquê, né? Ou o why, né? Então, assim, porque é ela que vai revelar mais interesses. Eu não estou dizendo que isso é absoluto, mas cuidado, não pare nos whats, vá até os whys, né? Qual é o motivo? Por que não? Por que sim? Já que você fez uma lista de perguntas que você quer fazer e na hora você vai olhar essa lista e ver quais são as pertinentes para caracterizar a pergunta certa, para buscar informações corretas, que tal você também se preparar, que seria a dica número 8, para quais perguntas que o outro lado vai fazer para você? É um exercício inverso. Você está lá na sua reunião estratégica e diz o seguinte, espera lá, eles não têm nenhuma curiosidade a respeito da gente? Eles acham que a gente não tem nenhum ponto fraco? Eles não vão fazer nenhuma pergunta capciosa ou difícil? Eu, quando estou numa preparação, parto do mesmo princípio que eu estou aqui com vocês. Eu sempre tenho do outro lado da mesa boas negociadoras e bons negociadores, ótimos negociadores e negociadores. Nunca menospreze o outro lado. Então, parta do princípio que do outro lado virão perguntas espinhudas, espinhosas, difíceis. E já se prepare para responder essas perguntas. É muito melhor que um ponto fraco seu ou da sua empresa seja revelado por você do que descoberto pelo outro lado. Tá? Então, todo mundo tem pontos fortes e todo mundo tem pontos fracos. Se eu tenho, porque senão não existiria competição. Por que tem tantos escritórios de advocacia se a gente faz tudo igual? Porque a gente não faz tudo igual. Cada escritório faz de um jeito diferente, cobra um honorário diferente, tem um jeito diferente de tratar e de se comportar. Então, não tem problema nenhum. Eu não tenho o tamanho de um escritório grande, nem médio de São Paulo. Então, eu não posso concorrer com quantidade de pessoas que eu ponho na sala. Mas eu posso dar um tratamento mais personalizado. Eu tenho alguma vantagem do meu tamanho mais enxuto, né? É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, pense nas perguntas que o outro lado vai fazer para você. Quanto mais você exercitar, você vai ver que você consegue ter uma previsibilidade excelente de adivinhar, porque o outro lado quer também tirar informações de você, tá? Dica número 9, cuidado com a primeira oferta. Muita gente prefere receber uma oferta, mas é quase que consenso entre os estudiosos de negociação de que quando você reúne muita informação, a parte que faz a primeira oferta leva uma vantagem. Então, assim, estatisticamente falando,
uma primeira oferta com boa informação colhida do outro lado, ela tem o efeito de ancorar a negociação. A gente fala muito da ancoragem, né? Você chega tão perto do alvo, ou você acerta no alvo, ou fica naquele primeiro círculo do alvo, aqui do nosso labirinto da auge pode ser o alvo. Então, e aí a gente vê que desancorar, contra-ancorar fica difícil. Então, assim, as pessoas não têm que ter medo de fazer a primeira oferta ou nem de fazer a primeira contra-oferta, contra-proposta. Mas, normalmente, quem faz uma primeira oferta com bastante informação real obtida do outro lado, não fake news, consegue esse efeito da ancoragem. E outra, quem faz a primeira oferta é a primeira pessoa que pode dar as primeiras impressões da negociação. Porque a primeira oferta tem um monte de coisa junta, não é só o que ela coloca, ela tem toda uma expectativa e uma história, como a gente vai ver, né? Então, 9, você colocou a primeira oferta, você está fazendo o que em inglês seriam os opening expectations, as iniciativas, as primeiras expectativas, né? Então, é isso daí. Nunca jogue sua oferta vazia. Coloque sempre a sua oferta ou a sua contraproposta colada com uma história. Essa é a dica número 10. Por quê? Agora é a hora de você mostrar que você fez o dever de casa, que você se preparou. Então, quando você explica o que você quer, você diz o motivo, qual é o seu racional, qual o modelo, qual a análise que você fez, a sua narrativa e quais são as suas justificativas. Então, assim, se você sabe sustentar seu racional, você está preparado para defender sua proposta ou a sua contraproposta. Então, a proposta ou a contraoferta sempre tem que ter uma história junta, uma narrativa, o storytelling. Não é chegar assim, Patrícia, eu te ofereço pelo seu colar 100, né? E não tem história nenhuma, é só um número. Não, eu tenho que explicar. Patrícia, você não deixou falar que eram 100 libras esterlinas, né? Você ainda, né? E isso eu estava pensando em 5 parcelas de 100, mas tudo bem. Dica número 11. Em inglês, a palavra é labeling your concessions, que eu traduzi como dê títulos ou dê rótulos às suas concessões. Ou seja, se você está concedendo algo a alguém, explique. Olha, isso é um brinde, isso é uma troca por aquilo, isso é por isto. Né? Então, assim, nada pode ser dado de graça, nada pode ser dado sem motivo. Então, se você vai fazer uma concessão, imagine um título para essa concessão, que vai desde uma doação até a sua última concessão. Falar, eu estou te dando isso, mas é meu limite máximo do que eu posso fazer por você. Tá? Então, toda vez que houver uma concessão, também tem que ter uma história e um título para essa concessão. 12. Eu adoro a técnica do salame, que é dividir uma negociação em partes. Mas o professor de Pacre falou o seguinte, você não divide e negocia coisas estanques. Prazo, e depois você vai falar de preço, e depois você vai falar. Você tem que negociar um pacote de interesses conjuntos. Então, ele falou o seguinte, você divide sim a negociação, mas não é item a item. Você tem que trabalhar o máximo possível de interesses juntos, porque você não sabe, do outro lado, quais são os interesses mais flexíveis que eles têm, que podem casar com seus interesses flexíveis. Então, você tem que fazer pacotes de negociação, né? E negociar esses interesses de forma simultânea. Então, 12, múltiplos interesses de forma simultânea, é uma dica de negociação. E 13, quando você apresentar uma oferta, nunca apresente uma única oferta, apresente ela de forma múltipla. Olha, Ana, ou vou pegar o Henrique aqui lá, meu amigo de Curitiba. Henrique, para meu escritório poder se associar com o seu, tem assim, essa forma A, que a gente divide assim, faz assado, mas eu também estou aberto a fazer da forma B, né? Você fica com mais, a gente faz assim, faz assado. E tem a forma C, que eu toco tudo de São Paulo, você toca tudo do Paraná, e a gente tenta no Rio Grande do Sul para tirar a Camille Costa de lá, atacar o escritório dela, nós dois juntos. Pronto. Eu dei a alternativa A, B e C. E por que eu fiz isso? Porque eu não sei qual que agrada mais o Henrique. Então, quando eu dou um espectro maior, o Henrique, na resposta, vai me dizer se ele gostou mais do meu pacote A, do B, do C, ou se ele quer combinar um pedacinho do A com um pedacinho do B, com um pedacinho do C. Então, é por isso que a gente, em podendo, faz uma proposta múltipla, tá? Uma oferta maior do que um só item, porque num item só é um sim ou não. Quando você faz os múltiplos, você faz o outro lado pensar. Fala, opa, tem coisa boa nesse pacote 1, tem coisa melhor nesse pacote 2, nesse 3, e aí começa a conversa. Então, isso daí vai te ajudar porque você vai mostrar o seguinte, eu quero fazer negócio com o Henrique. E eu estou dizendo o seguinte, Henrique, se você for flexível e eu for flexível, a gente vai fazer negócio.
né? Então, isso aí é uma reafirmação da minha flexibilidade. 14. As reações iniciais importam, tá? Então, por exemplo, digamos que agora eu vou pegar a minha amiga Camille Costa, né? Camille fez uma oferta para mim, para a gente fazer a nossa empresa de comunicação e negociação, que vai dominar toda a América Latina. E ela falou assim: Alexandre, eu vou ficar com 99% dessa empresa e você vai ficar com 1% dessa empresa. Aí eu falo assim: Camille, me dá um dia para pensar. Aí eu penso um dia, volto outro dia. Camille, eu pensei sobre o que você me falou, eu achei a sua proposta ridícula. Pô, se ela era ridícula, eu já devia ter dito, eu não preciso de um dia para pensar. Então, assim, quando você tiver uma reação inicial, não a esconda, porque você vai mostrar sua credibilidade. Você acha que a Camila vai achar que eu fiquei um dia pensando que era ridículo? Eu perdi credibilidade, né? Porque se a oferta está muito abaixo do que eu queria, a minha primeira reação serve para isso. Isso não significa que eu vou sair da mesa, que eu não quero mais negociar, mas que eu preciso manifestar o que me agrada da mesma forma que eu preciso manifestar o que me desagrada. Só isso, tá? Então, reações iniciais importam. 15. Entenda as restrições e os impedimentos que o outro lado te trouxer. Aí é o que nós, mediadores, chamamos de empatia. Você vai calçar o sapato dos outros. Por que, que ele não pode fazer certa coisa? Já vi muito em questões de negociação o ponto de inflexibilidade ser a exclusividade. O meu cliente quer trabalhar para aquela empresa, mas quer a exclusividade de um território. Só que quem está contratando o meu cliente não quer dar a exclusividade. E a gente tem que ir assim, mas por que não? De repente a resposta vem assim, porque eu não te conheço. Quando eu tiver um histórico de relacionamento, eu posso pensar em exclusividade, mas primeiro eu preciso fazer um test drive. Eu preciso ver se você é confiável, se você entrega, se você performa, se você garante, se você é um bom representante. Depois a gente pode conversar. Então, assim, geralmente, esses itens de restrição e impedimentos, eles são temporários. Então, você precisa entender quais são os critérios que você tem que satisfazer para que ele possa te levar para o degrau de cima. Né? Falar, quando que isso não vai ser uma restrição, um impedimento para o nosso negócio? Quando a gente se conhecer mais, né? Quando a gente tiver mais confiança no outro. Tem um professor, Christopher Voss, que é um agente do FBI, que ele fala, a moeda de troca na negociação é confiança, trust. É isso que a gente negocia com o outro lado. Se você não estabelece confiança, todo o resto é secundário. Mas se você estabelece confiança, você tem o melhor canal para ele conseguir o que ele quer de você e você conseguir o que você quer do outro lado, seja uma parte, duas partes, três partes. E o Chris Voss negociava no FBI vidas. Era soltar refém de banco, soltar refém americano em guerra. Então, ele tem autoridade aí para falar sobre isso. A dica 16 é interessante. Quantas vezes vocês, numa negociação, já chegaram, né, o teu cliente chegou e falou, o outro lado é um bando de gente irracional. Eles são completamente irracionais. Né? Olha que interessante, eu nunca recebi um cliente que virou para mim e falou, Alexandre, o irracional sou eu. A besta nessa mesa de negociação sou eu. Sou eu que estou atrapalhando esse negócio. E muitas vezes eu já me peguei vendo o seguinte, se eu não tomo controle do que eu estou fazendo, eu caio nisso. Então, assim, a gente tem uma mania de achar que irracionais são os outros. Mas a dica é o seguinte, o que você tenta nominar de irracionalidade do outro lado pode ser apenas e tão somente ou a ignorância do outro lado sobre o que você falou, ou você não percebeu e não entendeu qual que é o verdadeiro interesse do outro lado. Então, ou você que está faltando informação para descobrir o que realmente interessa para o outro lado, ou você está colocando o outro lado e o outro lado está ignorando alguma coisa que você falou e você manifesta com essa raiva de dizer que o outro lado é irracional. Em negócios, para e pensa, eu estou há 31 anos advogando, raramente o outro lado vai ser irracional. Irracional, se a gente parar e pensar, é alguém que deliberadamente se manifesta de forma contrária ao que ele quer e que você quer. Ele está fazendo uma coisa que é o contrário do que ele necessita. Isso seria o irracional. Então, é difícil você ter alguém irracional. Isso é uma raiva tua que não enxerga a ignorância ou a falta de entendimento do interesse. Por isso, pergunte mais, se interesse mais, né? Vai atrás disso. Né? Interesses não compreendidos ou ignorância são as causas dessa irracionalidade que a gente só enxerga nos outros. Né? Quando a gente mata o ego da gente, a gente enxerga a mesma irracionalidade na gente mesmo.
17. É sua obrigação escrever o discurso da vitória do outro. O seu discurso da vitória, não tem dúvida que é você que vai escrever. Você é o protagonista. Você é o teu cliente. Mas se você não ajudar o outro, por quê? Porque o outro também tem uma audiência. Ele vai ter que dar satisfação para algum público. E se você não ajudar, os americanos têm a expressão que eu gosto muito, save the face. Se você não der um jeito dele chegar lá na tribo dele e salvar a cara, mostrar por que aquele negócio que ele fez com você é bom para eles, como é que eles vão validar, né? Então, você tem nas suas obrigações a redação do discurso da vitória do outro. E se você está perdido, deixa o outro te ajudar também, né? Porque é esse o papel da colaboração. Dica número 18. Ignore ultimatos. Tá? Ultimatos, em vez de você levar a sério, você faz o reframe, né? Vamos mudar a moldura. Não vamos falar. Por quê? Porque os ultimatos, eles são talvez o momento mais azedo da negociação. Ninguém gosta de que os outros digam o que você deve fazer. Vocês já pararam para pensar nisso? Ninguém gosta disso. Mônica, você tem que fazer isso. Renata Moritz, se eu tivesse aí no Rio de Janeiro, você teria que fazer isso. Se você não fizer isso, nunca mais eu falo com você. Estou te dando um ultimato. Não é assim que você consegue as coisas dos outros, tá? Mas não ignore os ultimatos que fizerem para você. Fique calmo. Não cobre no futuro. To change the game, né? Just reframe. You reframe to change the game, diz o Bill Murray. Então, muda, reenquadre, né? Melhor do que isso. Agora, se você for fazer os ultimatos, já que é para ignorar o que os outros fazem de você, pensa bem. Se você for fazer um ultimato, só faça se, A, você vai pôr esse ultimato em prática. Se não for um verdadeiro deal breaker, se não for uma coisa que você fala assim, ó, se isso não acontecer, é uma condição sine qua non, esse negócio acaba aqui, não coloque na mesa. Uma ameaça é como uma arma. Sacou, vai ter que usar. Então, não coloque. Mas se colocar, é porque você está disposto a pôr em prática. E B, você só vai pôr em prática se você tiver consciência com todo o teu grupo de que não existe mais nenhuma alternativa a esse ultimato. Se tiver uma única alternativa, coloque primeiro a alternativa e não dê o ultimato. Este item vai te ajudar com o aspecto de credibilidade. As pessoas vão te respeitar, né, porque elas vão saber, poxa, quando ele coloca uma coisa, é para valer. Então, não tem blefe. Não estou ensinando ninguém a blefar. Né? Estou falando, evite os ultimatos dos outros, ignore e não ponha. Mas se puser, saiba que você vai ter que utilizá-los. Tá? Dica número 20 é o follow-up. Depois que a gente sai de uma reunião, muita coisa acontece, muita poeira assenta. Então, quando acaba uma reunião, faça um acompanhamento. Telefone para outra parte. Mande um e-mail. Mande um WhatsApp. Ou no mundo tão moderno quanto o de hoje, faça contato por qualquer meio, porque quando você sai de uma reunião, pode haver ambiguidade, diferenças de interpretações, e esses contatos fazem com que a sala de reunião não apague, que você continue. E é uma chance que você tem de buscar informação, de corrigir um erro que você cometeu, de pegar uma interpretação que o outro lado fez errada de uma palavra sua e dar o contexto correto. Então, é muito importante esse acompanhamento, tá? Que em inglês é o follow-up. Tá? Ele serve para colocar todos na mesma página e mostrar que você não está deixando a reunião pensar. Em Singapura, eles têm uma mediação de um dia, e eu perguntei, né, para o Joel Lee, eu falei, por que ela é de um dia? Você pode precisar de um segundo dia, por que vocês não dão um segundo dia? E ele, pragmaticamente, eu nunca vi um povo asiático tão pragmático, né? Ele falou, sabe por que a gente não dá o segundo dia? Porque eles podem pensar e se arrepender. A gente quer que eles fechem o negócio. Singapura falou assim, é melhor um mau negócio, um mau acordo do que ficar continuando. Então, assim, você tem um dia inteiro para resolver. Resolveu, não resolveu. É que nem o container no porto. Você tem que pôr o container e tirar. Não tem greve, não tem nada. Então, é engraçado, porque eu fui conversar com ele sobre uns assuntos e a gente viu o seguinte. Ele que falou assim, eu refleti, eu acho que ele tem razão. Nós, ocidentais, e ocidentais é todo mundo, tá? Do lado do paralelo para cá, né? Vocês ocidentais têm uma fixação por liberdade. Nós orientais somos mais fixados com a ordem. Se para ter ordem a gente tiver que ter menos liberdade, a gente topa.
Isso explica Hong Kong, isso explica Singapura, isso explica uma série de pequenos países na Ásia que funcionam fora de um regime democrático e funcionam com eficiência. Não estou dizendo que a liberdade não é importante. Quem está acostumado à liberdade não abre mão dela. Mas quem não tem liberdade, e liberdade para 6 bilhões de pessoas é diferente de liberdade para 300 milhões de pessoas. A gente também tem que ter em conta esses números, esses sistemas de governo. Dica número 20. Não termine uma reunião de negociação com a palavra não. Termine uma reunião de negociação com a palavra sim ou com uma explicação pormenorizada de por que não houve o acordo. Porque a gente tem que pensar no futuro. Quem é mais antigo vai lembrar de um lema de uma transportadora, de uma empresa de mudança, que dizia que o mundo gira, a Lusitana roda. Hoje você está por cima, amanhã você está por baixo. Então, nessa visão de futuro, não vale a pena você quebrar, arrebentar nenhuma porta. Encoste as portas. Terminamos a nossa reunião e não fizemos acordo porque a sua BATNA era melhor, a minha BATNA era melhor. Tem que ter um racional explicando por que nós não chegamos ao acordo, que não precisa ser a teimosia e não precisa ser o não. Porque assim a gente deixa, né, o que o William Ury chama do não positivo, né, a possibilidade de haver um sim no futuro. Então, eu falo, tudo bem, não deu certo dessa vez, Eduardo, mas tenho certeza que na próxima vez que a gente sentar, a gente vai ser mais feliz e vai conseguir fazer esse acordo que hoje, por conta da sua BATNA, por conta da minha BATNA, não foi possível para nós, porque nós tínhamos alternativas melhores. Nelson Mandela convenceu William de Klerk a fazer um acordo de transição na África do Sul, porque ele falou, de Klerk, nossa BATNA é ruim. Se a gente não fizer um acordo, vai ser um derramamento de sangue na África do Sul, quando eu for presidente. Então, eles tinham uma BATNA ruim, fizeram um grande acordo. Quando a gente tem uma BATNA muito boa, é mais difícil fazer o acordo. A gente tem que conviver com isso. Mas não termine com não. Eu, na verdade, troquei aqui a ordem. O não era o 20, o follow-up era o 21, mas já falei do 20 e do 21. E o 22, a dica 22 é a mais complicada, talvez, porque ela diz o seguinte, não minta. Não é para mentir. E o ser humano mente. E por que a gente mente? A gente mente por medo, por ignorância, para se fazer pertencer, para se achar. O ego atrapalha a gente. Então, não minta. E por que não mente? Você não tem que mentir. Isso não significa que, ao falar a verdade, você tem que ser ingênuo. Então, assim, você não vai falar tudo o que você sabe na primeira abertura da negociação. Né? Isso é ingênuo. Mas você não vai mentir. Por quê? É com a construção da verdade que você vai ter credibilidade, reputação, accountability, né? As pessoas vão olhar para você e falar, poxa, esse é um cara responsável, é um cara ético, é um cara honesto, uma pessoa honesta. Então, esses valores são as coisas reais. Esses valores é que tem a ver com a vida real. Então, é difícil, mas não minta. Fale a verdade. E atenção, falar a verdade não é dizer tudo o que você sabe, porque você vai saber qual é o momento oportuno para dizer uma informação confidencial, para dizer uma coisa mais sensível ou não. Você vai trocar isso com o outro lado. À medida em que ele vai te dando alguma coisa, você também vai ter que dar alguma coisa para ele, senão vocês não vão chegar em lugar nenhum. Turma, amigos, colegas, grandes negociadoras e grandes negociadores, posso dar a dica 23 para vocês? Vocês acham que vale a pena? Essa eu guardei porque essa dica 23 é fundamental. Então, eu vou lá. Então, eu vou fazer o share screen, que eu prometi, porque no share screen, como eu falei tudo muito rápido e algumas coisas rapidíssimos, o primeiro slide é esse. Então, vocês têm aí para dar um print screen. Está com a letra pequenininha, mas não tem problema. Depois a Ana manda para vocês as 12 primeiras dicas. Tá? Quem não sabe como fazer, se você apertar no seu teclado o print screen, você salva um print da tela. E aí você tem exatamente essa tela para você. Se não, peçam para a Ana, peçam para a Patrícia, durante o curso da Auge, isso está disponibilizado a qualquer um de vocês, graciosamente. Vou até consertar aqui, que saiu na última, negocie de forma simultânea, saiu simultânea, tá? Então peço desculpas pelo meu erro aqui no 12, tá? Vou até corrigir isso já, porque aí eu já coloco correto para vocês e não parece que eu sei tão pouco português. Eu vi que são uns telefonemas também, deixa eu colocar os simultâneas lá no certinho. Forma simultânea, pronto. Salvei, então vou fazer de novo o share screen correto agora, sem erros. Vamos lá. Share. Apresentação de slide do atual. Pronto.
Simultânea está correto aí, gente. Quem quiser, aí está sem erro de português. Posso passar para as outras 12 dicas? Alguém ainda não conseguiu fazer uma foto dessa? Então, vou passar para as outras 12 dicas para sobrar tempo para a gente conversar. Aqui estão as outras 12 dicas. 12 não, da 13 a 22, tá? De forma resumida, mas que vai ajudar vocês a refletirem em tudo que foi dito nessa palestra. E a mais importante das dicas, se vocês me permitem, a 23, é a seguinte. Bom, vai que a negociação vai ser muito difícil, complicada, complexa, árdua, trabalhosa, demorada, longa e exaustiva. Aí a solução é uma só. Contrate o Alexandre Simões e sua equipe e confie neles. Vai dar tudo certo e tudo vai ser resolvido. Quando eu falo Alexandre Simões e equipe, muitos dos que estão me ouvindo são pessoas que eu conto como minha equipe, porque dependendo de onde a gente tiver que correr, eu vou buscar ajuda exatamente com vocês, meus caros. Então, com essa dica 23 fantástica, que veio sozinha, porque ela é maravilhosa, eu termino aqui a minha fala e abro para que a gente possa debater, discutir se existe alguma que tem serventia ou se existe alguma que precisa ser melhorada, incrementada com algum conhecimento a mais que vocês tenham e que a gente pode repartir agora entre nós aqui, como é praxe na Auge e nos cursos que ela oferece. Muito obrigado e estou à disposição aí para a gente usar o tempo que nós temos aí para perguntas ou dúvidas. Muito bom. Ana e Paty, lógico que ele inclui todas nós na equipe dele, né? Sempre, sempre. O Ale é uma das pessoas mais inclusivas que eu conheço. Né, Ale? O Ale, Olha, hoje você com quem eu ainda não recorde. trabalhei, eu quero trabalhar. Então, assim, minha fome é poder trabalhar com cada um de vocês em algum negócio. Espero que isso aconteça. A Lu já levantou a mão lá. Eu já trabalhei no escritório da Lu, mas quero trabalhar com a Lu, né? É diferente. Ale, hoje você bateu todo o seu recorde em termos de otimização do tempo. Queria te parabenizar. Você foi preciso. Foi preciso, foi super assertivo, e no que ele falava eu ia lembrando de de algumas passagens, inclusive lembrei do nosso amigo Tom Valente, falando sobre o Give to Gain, G2G, dê informação para pegar informação, né? E isso usa sempre, né? Muito bacana, me deu certa nostalgia dos multis em Viena, das competições dele aqui também. O Muito Tom bom. Valente, ele tinha um programa maravilhoso na Universidade Americana em Cabul. Ele tinha mentoria com várias mulheres, né, jovens, estudantes afegãs. E eu tive a oportunidade de ser mentor de 2 delas. Hoje a gente não sabe nem se elas estão vivas, né? Infelizmente, esse é um programa que, nessa transição que houve aí a saída dos Estados Unidos e dos aliados do Afeganistão, agora a gente vai ter que ver o que o regime vai propagar. Aparentemente, eles vão deixar as mulheres estudarem, mas separado dos homens, ao que tudo indica. Muito bom, Ale. Queria, então, abrir para perguntas. Quem gostaria de fazer alguma pergunta, comentar algo que as dicas trouxeram de reflexão? Henrique já levantou a mão, Henrique. Vamos lá, Henrique. Bom, já para cumprimentar o Alê mesmo, porque eu adorei a forma com que ele apresentou e o que ele apresentou, né? Vi, Alê, que é muito interessante, porque o teu foco foi muito na tua preparação, ou seja, na preparação do negociador. Algo que, às vezes, eu fico... Talvez cada pessoa tem um estilo, né? E que eu sempre fico questionando é que, muitas vezes, a outra parte se utiliza de estratégias. E sempre fico observando que estratégia que aquela outra parte está utilizando.
Ou é o negociador duro, ou é aquele que fica aprendeu contigo e fica te distraindo todas as coisas. Então, o que você diz a respeito dessa estratégia do time adversário aí? Excelente pergunta, Henrique. E vou responder com uma lição que eu tive do William Ury. O meu objetivo não é que o outro lado caia de joelhos. O meu objetivo é que o outro lado caia em si. Então, eu vou insistir em separar as pessoas do problema. Se eu tiver a calma de mostrar os meus critérios objetivos, tudo que eu vou querer ouvir do outro lado, quais são os critérios objetivos dele. Não me interessa se é loiro, se é alto, se é moreno, se é baixinho, se é gordinho. Não me interessa que time torce, que nação tem. Me interessa o racional dele. Então, quer dizer, e geralmente essas pessoas que são muito estratégicas, muito duras, elas não têm nenhum estofo, né? É só um jeito de ser. E o Bill Ury, ele fala o seguinte: se você cede para quem te ameaça, para quem te deixa com medo, para quem te coloca no canto da sala e te espreme, como é que essa pessoa vai agir a segunda vez que ela quiser algo de você? Vai agir da mesma forma. Então, em dada medida, ele coloca: somos nós que ensinamos os outros como é que os outros conseguem ou não conseguem as coisas comigo. Uma frase que eu aprendi num dos cursos da Ana foi o seguinte: sentimento é uma porta que abre por dentro. Quem tem a chave dessa porta é você. Você que vai se ofender ou não vai se ofender com o que o outro diz. Agora, se eu focar em ideias e não em pessoas, tanto faz. A pessoa pode estar cuspindo, né? Eu abro o guarda-chuva para não pegar os perdigotos, mas eu estou prestando atenção no racional. Não me interessa quem é a pessoa. E aí você despersonaliza um pouco essa estratégia de que o cara está querendo negociar na base do você sabe com quem você está falando? Você sabe o que eu sou? Falei, não, né? Então, mas isso faz diferença? Para mim é o que você quer, por que você quer, por que eu tenho que dar o que você está me solicitando, né? O que vantagem eu tenho, o que eu tenho de bom em atender o seu pedido, né? Então, é uma guerra de racionais. Então, eu duvidava um pouco disso, mas hoje eu estou vendo isso. Quando você se mantém nos critérios objetivos, é muito bom. Isso não significa que não vai haver emoção, que você não precisa abrigar ou acolher a emoção. Mas o motivo pelo qual você está negociando, ele tem que estar adstrito a critérios que você saiba explicar. Você ou qualquer um do seu lado, né? Então, assim, por exemplo, eu estou numa negociação agora com o Rodrigo Chades de longa data. E o outro lado que é assim, ele quer nos pagar hoje com o preço de ontem. E a gente falou o seguinte: não, ou você me paga no preço de ontem, a moeda de ontem, ou você me paga hoje com o preço de hoje. Nós temos que ter um critério. Não podemos misturar critérios. Então, assim, ou meu crédito é menor, mas as coisas, o dinheiro e o que você quer me dar também vale o que valia naquela época, ou a gente traz a tudo o valor presente. E estamos dizendo para ele assim: tanto faz o pacote A ou o pacote B. O que eu não posso fazer é uma mistura do A do B, que é assim: você vai me pagar o que você me devia lá atrás com o custo das coisas hoje. Você nunca me pagou, podia ter pago lá atrás, não pagou. Quer voltar lá atrás, a gente faz. Quer vir aqui para frente, a gente faz. Mas o critério não é misturar, é fazer ou um ou outro. Mas você pode escolher, né? E aí a pessoa fica assim porque a gente fala: é um critério, ele me liberta, ele não me apreende, né? Quer dizer, é mais fácil eu seguir um racional do que eu não ter nenhum racional. Não sei se foi muito feliz, mas sei que pessoas experientes, talvez o Eduardo, a Camille também já tem muitas negociações nas costas, a Silvia, a própria Camila também, que tem um núcleo de negociação maravilhoso em Campinas. Quem quiser contribuir com a pergunta do Henrique, por favor, não é o Alexandre respondendo, é todos nós compartilhando informações a bem de todos nós. Eu gostei bastante dessa tua, Ale, que você trouxe a respeito de vocês poder saber de que maneira o outro pode tirar de você, né? Aquilo que você botou a chave do teu sentimento, né? Mas a gente vê que quando entra no jogo, você fica mais ou menos, é como se fosse tocou um tango, depois tocou um rock punk, não é? É uma coisa que nem sempre você tem o controle do DJ, né? Mas muito obrigado, foi muito, muito bom. Eu que agradeço, Henrique. O Eduardo pediu a palavra. Vamos dar a palavra para o Eduardo, que eu tenho certeza que vem coisa boa daí. Ale, eu gostei muito da tua colocação
a quem cabe fazer a abertura quando você tem informações confiáveis. Você sabe qual é o mercado, vamos dizer, uma negociação em mercado de ações. A ação é negociada em bolsa, você sabe qual é o parâmetro. Você tem uma comunidade, um commodity que você vê nas cotações quanto é que aquilo vale. Você vai comprar ou vender um imóvel, existem alguns parâmetros. E eu não tenho a menor dúvida que a tua recomendação de que é melhor abrir primeiro é o caminho correto numa situação como essa. E quando não tem parâmetros? É bem colocado, Eduardo. Eu acho que, como eu falei, a primeira oferta ela vale se você tem informações. Se você não tem, eu acho que é um risco a ser avaliado e tomado, né? Faça as perguntas para obter as informações. Quando eu estou na academia e falo das perguntas, eu alerto sempre os alunos o seguinte: não é porque você fez uma boa pergunta que o outro lado vai te responder com informação fidedigna. Aliás, nos tempos de hoje, a gente está vendo o seguinte: olha o efeito da fake news, né? Uma mentira repetida inúmeras vezes toma tanto espaço e dá tanto trabalho para depois você explicar que aquilo não é fato, né? Então, assim, como a gente está numa era em que as versões parecem falar mais do que os fatos, eu tentaria os fatos. O que eu vejo é o seguinte: nunca houve um momento tão propício para você conseguir análise e informações de todos os tipos, né? Por exemplo, eu acabei de fazer uma renovação com uma empresa e ela é dona de lojas em shopping center e lojas de rua. E eu antes de me reunir com ela, eu obtive todas as informações financeiras e vi o que ela, na pandemia, ela demitiu, quais lojas que ela fechou e como é que o faturamento dela se comportou. Então, quando ela veio negociar comigo redução de aluguel, eu falei: olha, mas eu pesquisei os números de vocês e o que eu olhei dos números de vocês diz isso, 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 isso. Você está pedindo 5 vezes mais do que você precisa, né? Então, eu estou disposto, sim, a ceder temporariamente, porque eu também nunca vi. Eu representava o locador. Nunca vi um locatário lembrar que o IGPM foi pouco, que o índice está baixo, então vamos dar um aumento melhor. Oh, esse ano eu vendi para caramba, vendi uma barbaridade, então quero dar um aluguel de bônus para o dono do imóvel. Não tem. Então eu falei: ó, você quer limitar tetos de IGPM, você quer fazer descontos, ok, mas teus números estão exagerados. Isso não é a sua realidade, né? E separei a loja de shopping, que tem aluguel mínimo e percentual de faturamento, da loja de rua, que é só aluguel. Não tem nada a ver com o faturamento da loja. E essas lojas, hoje, elas vendem por internet. Então, além do faturamento do CNPJ físico, eles têm um faturamento nas lojas virtuais, né? Eles não param de vender, né? Aí era uma loja de roupas, né? Para a gente ficar claro qual que é o mercado ao qual me refiro. Mas excelente colocação também, Eduardo. Quando eu não tenho informação, é prematuro dar a primeira oferta, eu não vou ancorar, você está absolutamente certo nisso, e aí é melhor continuar fazendo perguntas e talvez fazer uma boa contra-oferta. Eu perco a chance da oferta, mas eu busco mais informações para qualificar a minha contra-oferta, minha contraproposta. Ale, posso trazer, acho que o Eduardo trouxe um tema super importante, que eu acho tão difícil quando a gente está na mesa e a gente tenta obter informação e não consegue tirar do outro lado, né? E aí você fica nessa dúvida, se você vai para uma oferta ou se você fica... então, acho que às vezes também entender, quando o outro traz essa primeira oferta e você perdeu a tua chance de ancorar, sempre eu gosto também de tentar entender o racional que o outro está usando. Então, qual é o critério objetivo que o outro está usando, para eu tentar entender, porque aí você consegue não quebrar a oferta, mas consegue quebrar a ideia do racional ou trazer um outro olhar para aquele critério objetivo. Então, quando não dá de um jeito, tentar de outro, né? E eu gostei muito de uma parte que você trouxe, Ale, que não era exatamente do... Eu até anotei aqui, que toda vez que você fizer uma concessão ou abrir uma exceção ou realmente concessões, quando você concorda com aquilo, você vai abrir o teto, vai dar, você também sabe que é importante nominar isso, né? Então, nominar para que você está fazendo, entendendo que aquilo é importante para o outro, dando aquilo naquele momento, que isto é uma concessão. Então, para, na verdade, trazendo, acho que mais o positivo disso, para deixar bem claro, porque isso vai fazer diferença lá na frente quando a gente estiver avançando.
Né? Achei super Extremamente bacana. bem colocado, Patrícia. Você me lembrou até do seguinte: quando a gente faz a nossa lista de desejos, a gente coloca ela na ordem, o que é mais importante para o menos importante. E às vezes a gente tem um momento que a gente fala com trocas inteligentes. Eu quero o máximo de dinheiro. E o outro lado, lá, a coisa que ele mais deseja é uma carta de recomendações. Ele me pede a carta de recomendações, eu olho na minha lista e falo, nossa, esse é o item 25 da minha lista. E eu dou, né, porque aquilo não é importante para mim. Mas é isso, às vezes não é importante na minha lista. Mas a pergunta que você diz é o seguinte, aonde está na lista de desejo dele esse item? Porque se ele é um item alto, o ideal é eu trocar um alto de lista dele por um alto de lista meu. O primeiro e o segundo dele pelo primeiro e o segundo meu. Senão, vai haver esse descompasso da negociação e você vai ver que as pessoas se tornam, como diz o Henrique, num certo momento mais difíceis. Por quê? Porque elas já conseguiram o que elas queriam, você ainda precisa percorrer algumas milhas e não tem mais moeda de troca. Você esgotou o principal da sua lista, não foi atendido, e o principal da lista dele sim. Então, eu sempre digo o seguinte, não se iluda com o que lhe parece o que o outro pede. Investigue por que ele pede. De repente, é a reputação o item de maior importância do outro lado. Então, ele tem uma carta de recomendação, ele tem um apoio, um incentivo, é valiosíssimo para ele, mas é que para você, segundo a sua ótica, aquilo é de pouco valor. E, na verdade, não é assim que você avalia as trocas. Você avalia qual é o peso que isso tem na lista dele. Por isso que eu falo, faça a lista do que quer. O William Ury faz até, né? Faça a lista do que você não quer, não pode, o do not wishing list, né? Uma segunda lista, coisas que eu não posso deixar acontecer, né? Não posso ficar sem, que aí vão me deixar numa situação incrível. Mas, assim, tirando mercados onde não haja concorrência, a BATNA sempre vai existir. Então, assim, você, a menos que eu estou num oligopólio ou num monopólio, você está em mercados que sempre tem alguém. Quando uma pessoa vira para mim e fala assim, seus honorários são muito altos, você abaixa? Eu falo, não, você mesmo já está dizendo, né? Nós somos um mercado de várias faixas de preço. Se a minha faixa de preço é inadequada, tudo bem, mas alguém vai te atender, né? Não vai ser por falta de advogado que você vai ficar sem defesa, ou sem amparo, ou sem assessoria. Mas eu não negocio mais certas coisas. Por quê? Porque eu falo, eu demorei 31 anos no meu escritório, 35 de formado para chegar aqui. Então, eu não posso me avaliar com outras coisas. Agora, se for o caso da minha vida, se eu tiver com um escritório sem nenhuma receita, pode ser que eu faça uma coisa que está fora do meu padrão, né? Fala, eu preciso pagar meus boletos, não está entrando nenhuma receita, e vem lá um... Hoje, não sei, eu não trabalho tanto na área de família, mas lá no escritório que eu estou vendo assim, está muito difícil fechar inventário de família rica com percentual de bens. As famílias não querem dar 6%, 3%. Eles não gostam de ouvir a palavra porcento. Eles não querem. Milionário, ele quer saber quanto custa. Ele não quer saber. Então, é mais fácil, às vezes, você dar um preço alto do que você querer colocar um percentual. Então, tem gente que não, e fala, mas a tabela da ordem fala num percentual. Sim, mas aí você fica teimoso e perde o cliente. Ou você apresenta um número e pensa assim, quanto que você precisa? Quanto seu escritório precisa? Faz o pedido e cobra. Né? Divide, parcela. E assim a gente tem visto muitas vezes coisas que a gente não consegue fechar no percentual sendo fechadas. Outra coisa que eu reparto com vocês, né? Tá difícil cobrar timesheet, hora. O cliente aceita que você faça o relatório de horas desde que você fixe com ele um piso mínimo e um teto, que seria o máximo. Então, eles querem jogar num jogo assim, no mínimo eu vou gastar tanto, no máximo eu vou gastar tanto. E esse é o poder que o contratante tem. Ele não quer mais dar uma procuração em branco e falar, não, tanto faz se o Alexandre gastar 2 horas ou 200 horas, né? Eu pago as 200 horas dele. Não paga, não. Ele quer saber quanto que é o mínimo, quanto que é o máximo. E aí a gente está discutindo nisso. É óbvio que, ao fazer o máximo, você tem que superestimar, porque você tem que colocar todos os erros e imprevisibilidades na sua conta máxima. Porque é um teto, ele te congela, né? Você começa a trabalhar e não recebe mais. Agora, qual é a opção? Até vou dividir uma piadinha com vocês. Uma vez eu estava na TAP Air Portugal, viajando para Lisboa, e aí a aeromoça virou para mim, vamos servir o jantar. E eu perguntei para ela, e quais são as opções? E ela virou para mim e respondeu com muita educação, jantar ou não jantar. Né? Eu estava esperando se ia ter massa, frango, carne, salada. Eu falei, jantar ou não jantar? Então, aí, as tuas escolhas estão limitadas, quer ou não quer. E quando a gente vai no low cost, né, que a gente voa, hoje está difícil por causa da pandemia, mas
não serve mais Não nada, voa, né? não Você voa, tem, né? você Mas só nem voa. sempre, Alexandre, nem sempre a opção é jantar ou não jantar. Você tem que entender que existe a lógica portuguesa. Aí, dentro da opção jantar, quais são as opções de prato? Tem que fazer essa perguntinha, porque eles é muito Pode Ou delicado. quando ser, você mas olha, pergunta qual é o melhor prato do cardápio, ele falou, se todos estão no cardápio, todos são bons. verdade, mas olha, vou dizer o seguinte, confesso que eu estava na classe econômica, então ali a opção era cala a boca, pega o que tem e não enche a Tem paciência. barrinha, tem Mas se tivesse barrinha na também. executiva, na primeira, com certeza aí você poderia ter um menu de vinhos, um menu de muita coisa para escolher, mas onde eu estava, pega a sua barrinha e não reclame, né? Oi. Senão o de trás vai pegar. Gente, olha, temos filas de perguntas aqui para o Alê. Pois não. Camille, Vivi, que não está conseguindo levantar a mão, e já deu aqui por favor, eu que não consigo levantar a mão, mas eu quero perguntar. Camille, vamos lá com a Camille e depois eu passo para a Vivi. Certo, obrigadíssimo. É fantástico estar aqui com vocês, aprendendo sempre, muito bom te ouvir, Alê. E excelentes as provocações do Eduardo e do Henrique. Eu fiquei pensando muito em relação a como a resposta a uma oferta fala dos interesses, né? O Uri, o Fischer, eles trazem muito isso. Então, quando a gente está nesse momento de tentar buscar informação e não vem, daqui a pouco colocar uma oferta sobre a mesa, uma opção, né? Nessa ideia de múltiplas opções, a reação do outro vai dizer dos interesses dele, né? Então, a gente tem a oportunidade de uma outra forma, tentar chegar. Então, queria ouvir um pouquinho o que você pensa sobre isso. E a segunda coisa foi também a questão da ancoragem, né? Então, quando realmente a gente não tem, eventualmente, uma segurança numérica para poder fazer uma primeira oferta e conseguir a ancoragem, a gente não necessariamente é obrigado a aceitar a primeira oferta do outro, né? Então, muito do que você falou, até comigo o exemplo achei fantástico. Poxa, 99,1% e 1% para o outro, eu posso simplesmente, como você falou, ali na hora, dizer, olha, você tem uma outra ideia a respeito? Porque, assim, eu não consegui entender muito bem de onde você tirou essa diferença tão grande, então aí você não aceita simplesmente aquela primeira e faz com que o outro dê uma nova primeira oferta, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho você sobre essas reflexões, assim. Ai, que alegria estar aqui com a Camille, uma pessoa que em muito pouco tempo, ano que vem, a gente vai inverter. Ela vai estar aqui dando aula e eu vou estar ali batendo palma, porque é uma capacidade, uma pessoa que eu tenho o prazer e o privilégio de conhecer. Eu falo assim, que bom que eu sou amigo da Camille. Isso tem muito valor para o Alexandre. Camille, é isso mesmo. A gente não sabe o que é importante. Quando a gente dá múltiplas opções, o outro lado, honestamente, começando a dizer o que interessa ou não, ele vai me dando dicas, tips, né, do que é importante para ele. E aí você complementa com perguntas. Mas deixa eu entender melhor o que realmente te interessa. O que você gostou do meu pacote A? O que te desagradou no A? O que te gostou mais no B? Você quer fazer uma mistura do A do B com o quê? E outra, se ele começar a pegar o melhor de tudo e te deixa numa situação ruim, você fala, tá bom, mas eu preciso reequilibrar isso. Então, para eu poder te dar todas essas concessões que você quer, o que você está disposto a me dar, né? Porque eu acho que, assim, quando a gente identifica quais são os impedimentos do outro lado, né? Como eu falei, às vezes, o melhor negócio é você que está dando para o outro lado, mas ele não quer pegar, porque ele tem algum impedimento ainda. Ele falou, poxa, se eu voltar lá e disser que a oferta do Alexandre prevaleceu, vai dar a impressão que o Alexandre ganhou, né? Então, assim, quando eu percebo que a pessoa é resistente às ideias dos outros, até acho que esse exemplo para você, eu tinha um sócio meu que ele era muito rápido, né? A Mônica conhece quem em falar o não. Você falava alguma coisa e falava não, né? E ele falava uns 2 nãos para a gente até dar um sim. Então era engraçado, a gente queria comer, né? Almoçar. E a gente falava para ele assim, a gente queria comer na churrascaria. Então a gente chegava para ele e falava assim, vamos comer uma comida japonesa? Não. Vamos comer um pastelzinho na feira? Não. E que tal um churrasquinho? Sim. Então a gente sabia que a gente tinha que gastar 2 nãos. Então isso é um pouco de manipulação, mas assim, se a ideia é boa, em vez dela ser a sua ideia contra o outro, porque às vezes a resistência é o outro aceitar a sua ideia. Não fica preocupado com a outra ideia, faz perguntas, deixa ele deduzir, e aí você vira para ele e fala, nossa, mas isso que você colocou agora é uma grande ideia. No fundo, era algo que você já tinha pensado e já ia aceitar. Mas se sair da boca do outro lado, como ideia do outro lado, parece que é você que está aderindo ao que ele deduziu. E isso é mais fácil
é uma situação inteligente do que fazer a pessoa passar por esse aperto psicológico de, pô, esse cara com que eu estou falando, só ele tem razão, tudo que ele fala é melhor que o meu, e eu me sinto diminuído porque eu vou concordando com ele. Falar, não, boa ideia não tem lado. Eu passo para o outro lado a boa ideia e pego ela de empréstimo. E se o outro lado tiver uma ideia melhor que a minha, brilhante, eu pego na hora e premio. Falo, olha, parabéns, sensacional. Sua ideia é 1000 vezes melhor que a minha, vamos fazer o seu lado. Mas tem pessoas que têm essa dificuldade, né, de tudo que o outro diz, só por ter sido dito pelo outro, já vem com ressalva. O que ele deduz é melhor do que o que os outros contam para ele. Então, aí a gente dá a volta. Esse é o meu conselho prático, Camille. Insiste em mais perguntas. Acho que a Viviane, né, que agora tem a palavra, se alguém quiser voltar depois, à vontade também. Vivi, com você. Oi, Ale, boa noite a todos. Muito obrigada pela sua fala. Como a Camille bem pontuou, é mais um momento que a gente pode aprender muito com você. E uma das questões que você trouxe nas suas dicas valiosas sobre negociação foi logo no início, quando você pontuou a necessidade da gente se preparar muito bem para esses momentos, né? Ter todo um cuidado com a preparação para entrar numa rodada de negociação, num processo de mediação. E aí me vem uma reflexão sobre a nossa formação jurídica, porque a gente ainda é muito formado para valorizar o litígio. Então, a gente tende a se preparar muito para uma audiência de instrução, que vai ter instrução probatória, que você vai se colocar na frente de um juiz, e parece que aqueles momentos, eles têm, de alguma forma, mais valor dentro da ótica advocatícia. E aí eu te pergunto, como é que a gente... Você já trouxe várias ideias sobre mudança de mentalidade no relacionamento com o cliente. E como é que a gente muda a mentalidade dos nossos pares? Eu queria saber de você assim, dicas práticas para o profissional, o advogado, começar a mudar essa mentalidade e, de repente, introduzir essa prática de preparação para um processo de negociação, uma mediação. Qual dica prática você daria para o profissional que precisa mudar essa mentalidade? Viviane, muito obrigado pela sua pergunta. Eu diria o seguinte, até falando das audiências de instrução, o que eu aprendi lá no meu escritório com o pessoal do contencioso. Civil e trabalhista, né, que são as áreas que o escritório tem. Quando você quer que a testemunha fale o que você quer falar, você fica ensaiando, e o juiz percebe que aquilo foi ensaiado. A melhor coisa é quando você chega para uma testemunha e diz assim, olha, o juiz vai te fazer perguntas, o que você lembrar você fala, o que você lembrar você fala que você não lembra, e você vai ser espontâneo. Aí ele fala, mas doutor, não é para combinar nada? Como é que eu vou saber se eu estou ajudando ou atrapalhando a empresa? Não se preocupe, eu prefiro que você fique à vontade e fale o que você lembra e você sabe do que eu querer dirigir você. Então, assim, demorou para a gente ver que a melhor forma de preparação para uma audiência é deixar a pessoa à vontade. Para quebrar essa mentalidade também, eu acho que é o seguinte, o rule of law, existe o direito. Então, na minha equação, entra na conta econômica o custo da solução de direito. Quanto tempo leva, quanto custa e se isso satisfaz o cliente. Você quer ganhar daqui a quantos anos? Quando você ganhar, não tem problema você ganhar e o outro lado ter quebrado e você não levar. Então, você vai ter reconhecido o seu crédito, mas talvez não tenha satisfeito o seu crédito. Então, eu gosto muito, eu acho que assim, nós que estamos na negociação e na mediação, a gente tem aquela mágica de o que vale mais, um pássaro na mão ou 2 voando? Eu prefiro o pássaro na mão, porque na minha mão, o pássaro, eu faço com o pássaro o que eu quiser, né? 2 pássaros voando são 2 pássaros voando. Eu não sei se eles vão pousar e se eles vão ficar comigo, né? Então, assim, eu acho que a economia aplicada ao direito é a nova norma para contrabalancear o poder do contencioso. Eu não desprezo, mas eu só acho o seguinte, como é que essa equação fecha? Se você está muito certo do seu direito, que ele é líquido e que ele é rápido, por que você vai transacionar, né? Mitos que a gente derrubou a parte que pede conciliação, mediação, é a parte fraca. Se o direito é forte, a parte não quer isso. Eu falei, não, olha a análise inteligente. Eu tive numa reunião que o meu cliente abriu mão de um valor e o outro lado aumentou o valor. E aí a pergunta que um conselheiro do outro lado me fez foi assim, por que você está abrindo mão disso se a gente está brigando na justiça? Eu falei, mas é para acabar com isso agora, não para ver lá na frente quem está certo e quem está errado. Um dia, lá na justiça, onde eu não sou advogado, eu sou só o negociador desse caso, alguém vai ganhar, alguém vai perder, e a minha impressão é que os 2 lados vão perder.
né? O dia que a justiça decidir, ela vai insatisfazer os dois lados, porque um sonhava com muito, o outro sonhava com pouco, e vai ser alguma coisa no meio do caminho. Entre pagar para ver e fazer agora, é o custo. E aí virei para ele e falei, e tem outro detalhe, vocês estão brigando e pagando fortunas para avaliadores e advogados. Se você fechar isso agora comigo, eu vou ter a reputação de, junto de você, ter fechado esse negócio que há 20 anos estão brigando. Então, este custo de satisfação está na conta. Eu estou sendo pago por isso. Agora, esse é o meu racional. Não é porque o meu cliente está com medo ou eu acho que a gente vai perder a ação. Eu acho que vai demorar para mim ou para você saber se alguém ganhou ou se alguém perdeu a ação. É isso. Agora, eu não sou advogado da parte. Então, assim, tanto que a gente está negociando há 2 anos, de forma não vinculativa, e estamos na biquinha para assinar um memorando de entendimentos. Amanhã vai ter uma conversa minha com o conselheiro para ver se a gente avança ou não. Mas é o que eu falei, são janelas de oportunidade. Se não pegou nessa, espera no próximo ponto de ônibus. Às vezes tem que tomar cuidado porque tem coisas que são meio cometa, né? Passam uma vez a cada 90 anos. E aí você perdeu o cometa, não vai ver de novo. Quem viu o Halley viu, quem não viu, não vai precisar acontecer alguma coisa para a gente poder ver essa segunda passagem do Halley. Ale, se você me permite, posso só fazer uma contribuição para fechar? Eu sei que a Ana está preocupada com o horário, mas eu acho que essa fala a pergunta da Viviane foi muito adequada e a fala do Ale foi música para os nossos ouvidos. Eu acho que vem também ao encontro dessa mentalidade que a gente tem hoje, né? Eu acho que a gente está numa mudança de mentalidade em que os advogados estão entendendo que é importante a questão do serviço jurídico humanizado, né? Ou seja, de forma tailor-made, mas assim, entendendo como lidar com pessoas, que foi até a primeira conversa que a gente teve aqui com o Fábio Salomão, entender que a gente tem um sistema multiportas e que essa justiça consensual, que foi o que a Amanda disse na semana passada, entender que dicas práticas que a gente pode ter, como hoje o Ale trouxe, e a gente vai ter aí, eu vou já não quero dar o spoiler, que é a Aninha que vai falar essa parte, das próximas que a gente vai ter, que tem a Luciana, temos várias pessoas, mas acho que é essa a ideia, este é o convite para a gente, e que bom que a gente tem público para escutar esse convite, para discutir sobre isso, para refletir o que a gente deve fazer a mais, porque cada um a gente que sabe da nossa carreira, então assim, será que eu preciso estudar e o quê? Será que basta a gente negociar de forma intuitiva? Será que isso é suficiente para o dia de hoje? Eu aposto que aqueles que estão aqui já sabem que não basta, mas tem muitos outros lá fora que ainda não sabem ou que acham que já negociam bem, porque todo advogado negocia. E negocia bem, porque todo advogado sabe negociar, ponto. Então, eu acho que essa é a ideia, essa proposta dessa série de conversas e essa série de reflexões que a gente vem trazendo, que a Auge vem promovendo, e vou passar para a Aninha antes que eu termine com o tempo, temos 8 minutos para encerrar. Muito bom, Patrícia. Alexandre, é sempre maravilhoso escutar você. Hoje, especialmente, fiquei feliz com a forma como você trouxe questões tão importantes, e inclusive a questão da confiança, que você abordou também de forma rápida, mas eu queria pontuar aqui, até porque, para não deixar sem resposta algo que o... Ai, tem uma pergunta aqui. Que o Caio colocou aqui sobre como lidar com o racional e o emocional, e me parece que essa parte inicial, conquistando a confiança, pouco a pouco, conforme se vai abrindo essa conversa a partir das dicas, inclusive, que o Ale trouxe, né? Não fazer uma proposta indecente no começo, e escutar, entender o que é importante para o outro, fazer essas trocas, isso vai trabalhando a questão da confiança, que também impacta nesse emocional. Mas vamos lá. Queria agradecer, Alexandre, que você nos trouxe tanta colaboração hoje.
assim como já tivemos nas apresentações anteriores, que a Patrícia muito bem nos apontou aqui, e queria também convidar a todos para os nossos próximos encontros. Então, nós vamos ter no dia 15, né? No dia 15, a apresentação do professor Carmona e da professora Maria do Céu Rosado, com o tema do Tribunal Multiportas, que é um tema super importante para os advogados. E depois, no dia 22, nós vamos ter uma palestra com a nossa maravilhosa Luciana, sobre o direito de família e advocacia negocial, e esse é um tema que tem sido muito, muito, muito delicado e muito importante nesses tempos de pandemia, essas questões de como as pessoas podem conviver nesse espaço e com a emoção à flor da pele, né, Caio? Então, queria já deixar vocês convidados, logo, logo, a da Luciana já está pronta para inscrição e a do professor Carmona e da professora Maria do Céu, logo, logo estarão no site para abrir as inscrições. E falar também do curso que a Auge está aqui criando em parceria com a Patrícia, com a Viviane, com a Mônica, sobre esse tema da advocacia negocial, onde nós vamos ter um módulo que vai falar sobre o mercado atual, como que isso está acontecendo hoje, e as soft skills, ou as real skills, né, como foi trazido também. Um outro onde nós vamos falar especificamente sobre negociação, depois como advogar na mediação e, por fim, sobre as práticas colaborativas. E esse curso vai começar no dia 6 de outubro. Então, se vocês conhecerem alguém que tem interesse em algum desses temas, é possível fazer a inscrição para o curso completo ou para os módulos separados. E eu, então, queria pedir que vocês recomendassem para outras pessoas também, que vocês imaginam que possam ter interesse, para que a gente vá ampliando essa visão de uma advocacia extrajudicial, de uma advocacia mais pautada nos interesses, que possa deixar as pessoas satisfeitas, que para nós, quando nós idealizamos esse curso, o que nós pensamos é assim, tem que ter um jeito de fazer com que as pessoas saiam satisfeitas, né? Muito fãs do William Ury, que é uma das pessoas que mais fala sobre isso, né? O que a gente pode fazer hoje para colaborar, para que as pessoas se sintam felizes, se sintam bem, se sintam satisfeitas, tenham seus interesses atendidos, consigam negociar com respeito, consigam gerar confiança, consigam inspirar confiança, consigam lidar com as suas emoções enquanto negociam. Então, a nossa ideia é poder trabalhar essas habilidades todas para que a gente possa realmente contribuir para que as pessoas tenham uma vida melhor de alguma forma, né? Então, com isso, queria aqui agradecer. Alexandre, você tem algumas palavras aí de inspiração para nosso encerramento? Sim, termino com uma figura recorrente, né? Abraham Lincoln falava que se ele tivesse 1 hora para afiar um machado, ele gastaria os primeiros 45 minutos, né, para derrubar uma árvore, ele gastaria os 45 primeiros minutos afiando o machado. Ele nem sabe qual árvore ele vai derrubar, mas se o instrumento estiver bem afiado, a missão fica mais fácil. Agora, se eu não afiar o meu machado, talvez eu não consiga derrubar nada, né? Então, olha que interessante o valor da preparação. Queria agradecer a Auge, porque a Auge leva no seu nome mediação, mas ela abre aqui um sonho antigo, que é ter palestras e um curso específico sobre negociação. Então, vocês vão ver negociação sendo discutido sob diversos prismas, sobre várias abordagens, várias escolas, várias maneiras de aplicação prática da negociação em direito de família, em tribunais, em questões comerciais e tudo. Isso vai ser, eu acho que, altamente enriquecedor, né? A gente passa o dia negociando. Dentro de uma visão tridimensional, a gente tem o tempo, e eu queria terminar com o tempo, né? O tempo é muito curto. A gente tem muito pouco tempo. Quando a gente não presta atenção no tempo, parece que ele não passa. Quando a gente é jovem, a gente se sente
imortal, né? A gente não pensa no fim da vida. E a gente vai amadurecendo, aquilo vai se aproximando da gente e vai. O Ariano Suassuna falava que é uma conta pagadora, né? Não erra. Então, assim, que bom vê-los todos com saúde, que a gente aproveite muito o nosso tempo, porque é isso. O pouco tempo que temos aqui tem que ser um tempo de qualidade. A gente tem que ser feliz e fazer os outros felizes. O que a Auge tem me ensinando pelo exemplo das suas lideranças, e quando me refiro a vocês também, eu vejo pessoas que já começam a ser referências na área de mediação e na área de negociação. Então, eu os admiro a todos. É que a melhor maneira de sermos felizes é escolher quem a gente quer fazer feliz e fazer feliz essas pessoas. Quando a gente escolhe esse grupo, que a gente pode chamar de amigo, família, ou não sei o quê, e a gente se dedica a fazer essas pessoas que fazem tanta diferença na nossa vida felizes, a nossa felicidade é um rebote. Na minha opinião, a verdadeira tradução do espelhamento, né? Quer dizer, por que eu sou feliz? Porque ao te fazer feliz, eu não posso ter maior felicidade do que ver que eu sou capaz de fazer alguém feliz, né? Então, escolham bem os seus amigos, escolham bem seus parceiros comerciais e sejam muito felizes. Aproveitem o tempo que vocês têm, porque eu tenho certeza que capacidade, qualidade, conteúdo não lhes faltam, tá bom? Fiquem em paz, fiquem com Deus, uma boa noite a todos e até o nosso próximo encontro. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Patrícia. gente. Vivi, quer falar algo a mais? Não, só agradecer, Ale, obrigada. Foi uma noite muito aprendizado. Muito bom estar com todos Vai tirar vocês. foto. A Cro tá lembrando. Cadê a foto? Boa, quem quiser abrir a sua câmera agora é a hora de aparecer no site da Auge, na internet, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. Agora é a hora hora da folia. Ó, a Bia Marcondes até deu uma ajeitada. Ela já é bonita, ela ficou mais bonita com essa ajeitada que ela deu. Vou passar perfume agora. Tem outra página. O Alê é daquele que cuida, para que a gente não saia com a boca aberta. Deixa eu assar o nariz antes. Olha, Alê, só você para me tirar da cama e ver sua coisa, viu? Muito obrigado, Silvia. Deixa só o nariz. Ai, isso é demais. Saudades dos tempos em que a gente convivia mais perto, Alê. Mas olha, Patrícia, a gente está se falando bastante, apesar de não estar se vendo. Isso é bom. Outro dia a gente ficou 2 horas no telefone e falou, não, era só para falar rapidinho. Era só para dar um oi, exatamente. Opa, 2 horas, legal. Eu estou com saudade de todos vocês, gente. Eu, sinceramente, já agora estou com muita saudade. Já estou sofrendo de problemas de saudade. Já. Tomei minha segunda dose hoje. Daqui a pouquinho está todo mundo vacinado. A gente vai tranquilo. Até já parou a gravação, né? Que eu ia falar, gente, a máscara se usa agora, assim. Vou parar agora. É assim que usa a máscara. Não é na cara. Faz direitinho, ó. Aí, isso aqui, lavou a mão, tá tudo resolvido. Vamos em frente.